Oi, horrorizados! A gente está aqui para mais um episódio para vocês, episódio do Tribunal de Killers. E deu o que falar, né? Teve um bom número de espectadores aí no YouTube e a gente está gostando bastante de fazer. E aqui chegou na final, né? Eu não ganhei, né? Fui com Deus lá atrás, mas tá tudo bem, aceitei, tô leve. E pro episódio de hoje a gente tem um convidado aqui especial para participar dessa finalzona aqui com todo mundo, que é o Laércio, que já participou com a gente no episódio de Halloween. Então, dá um oi, Laércio. Olá, Seja bem-vindo de novo. obrigado. E a gente está aqui com a Laura, Oi, galera. com um que vai defender o personagem dele, o filmão dele, Gali. Oi, gente, tudo bem? Vim assessorizar. Isso aí. E Matheus também. E aí, pessoal? E aquele que me derrubou, mas eu tô de pé ainda, Vitor. Olá, pessoas, tudo bem? É isso, gente. Então, vamos. Eu tô animado, tá todo mundo animado para esse episódio aqui. A gente quer saber qual vai ser o veredito, qual vai ser o resultado. Eu quero baixaria, E tá? vai muita baixaria. Tragam todos os argumentos que vocês puderem e possíveis, que a gente vai estar avaliando tudo. E é isso. Bomba, muita bomba, muito. Vamos lá, vamos lá. Eu sei o que você queria falar, Douglas. Então tá. Então, gente, vamos começar aqui. E a gente já quer deixar claro para vocês que a gente vai ter uns tópicos aqui em que o pessoal vai se basear e vai fazer a defesa em cima desse tópico. Então, o primeiro tópico aqui que eu queria jogar aqui para o pessoal comentar, é sobre o impacto que o terror da franquia trouxe para o mundo do cinema de horror. Então, vocês vão ter que falar sobre esse impacto dos 3 filmes aí, Pânico, Chuck e A Hora do Pesadelo. E é isso, tá aberto, vocês podem ver quem vai começar. E é isso, boa sorte. Vamos lá. Para mim, o Fred tanto o Fred quanto a franquia no geral, tem uma importância enorme, porque na época de lançamento da maioria da franquia, a gente tinha um terror muito baseado naquilo de um assassino, entre aspas, parado, ou então que ele corria atrás das vítimas no geral, mas que ele te atacava na vida real. E aí eu retorno no principal ponto do Fred, ele te ataca nos sonhos. Então, tipo assim, eu acho que nenhum filme tinha ainda abordado esse tema de tipo você ser atacado nos sonhos. Então acabou que gerou um medo na população no geral, assim, que assistiu o filme na época. E até hoje, muitas pessoas que não conhecem ou nunca assistiram, criminosos no caso, que nunca assistiu A Hora do Pesadelo, mas abordar esse tema sonhos é uma coisa bem intrigante no meu ponto de vista, porque revolucionou o cinema de certa forma, e ainda mais pelo fato que, de novo, Jason, Michael Myers, Chuck, são assassinos que, entre aspas, são baseados em uma coisa simples, sabe? E o Fred não vai para uma coisa muito mais psicológica, vamos colocar assim, ele entra no medo das pessoas e tal. Mas enfim, né? E fora que pro terror no geral também, ele teve como posso dizer, ele lançou muitos atores, como Robert Englund e o diretor também do filme, Wes Craven, que por mais que tinha feito algumas coisas antes, como a Quadrilha dos Sádicos e tal, o que lançou ele pro mundo, assim, foi A Hora do Pesadelo. No mesmo caso foi pro Robert Englund, que apesar que ficou preso no papel do Fred, foi fazer várias participações especiais em diversas outras coisas. Por exemplo, agora, até hoje, o Robert Englund tem essa relação com o Fred, porque na 4ª temporada do Stranger Things ele faz uma participação especial numa temporada que é, entre aspas, uma inspiração de A Hora do Pesadelo. E é isso. Bom, vamos lá. Tem alguns argumentos, assim, sabe, para defender o Ghostface e o legado da franquia Pânico em si, porque eu acho que os dois andam lado a lado, sabe? Não tem como ter uma franquia maravilhosa se o seu assassino é fraco, se o seu assassino não é visto como um ícone do terror, um ícone do Halloween, enfim. Bom, o primeiro ponto que eu acho mais importante do porquê o Ghostface é tão icônico e tão importante pro legado do terror
é a questão de ele ser um ícone do Halloween também, junto com Michael Myers, junto com Fred. É muito engraçado porque você pode entrar numa festa cheia de Ghostface e, tipo, você não saber quem que tá lá. Você pode... É muito legal brincar com essa coisa de esconde-esconde, sabe? Tipo, você não sabe quem tá por trás da máscara. É muito legal. Isso pode se aplicar pra vida real também. E no filme é muito bom. Bom, pressupondo desse ponto, essa questão do whodunit, para quem não sabe, que são aqueles filmes que a gente tem que adivinhar quem tá matando, quem é o assassino, que a gente entra numa investigação. Pânico ajudou muito a popularizar esse tipo de história. Porque, assim, se a gente for ver os terrores anteriores dos anos 80, por aí, até o começo dos anos 90, que tiveram alguns, o que fez o slasher whodunit bombar de novo foi o Ghostface Pânico, entendeu? Depois teve uma leve enorme nos anos 90 e nos anos 2000, principalmente Eu Sei que vocês fizeram no ano passado, Lenda Urbana, e Cherry Falls e por aí vai. Então teve uma grande influência em fazer o terror slasher whodunit de investigação e tudo mais voltar. Eu acho que o terror de Pânico e do Ghostface é um terror muito inteligente, cheio de metalinguagem. Isso é muito importante, porque os filmes da franquia eles sempre se conectam e eles também pegam coisas do mundo real e adaptam para o nosso e tiram sarro. Então você sempre está conectado. Não é aquela história mirabolante ou sem profundidade nenhuma, como alguns dos filmes dos meus queridos companheiros aqui. Sempre tem alguma coisa conectando um filme ao outro e conectando com a realidade mesmo. Por exemplo, no universo do Ghostface e de Scream, existe o universo do Stab, que é o filme feito sobre os acontecimentos dos filmes. Isso é muito legal, porque você tem a versão das pessoas do universo do filme que fizeram sobre o que aconteceu no filme, sabe? Então, tipo assim, tem todas essas ligações que é muito legal. E também o Ghostface é um assassino muito icônico também, porque ele não mata só por matar. Sempre tem um motivo. Não é tipo assim, eu sou doido, varrido e vou sair matando psicopata todo mundo. Não, todo assassino tem uma motivação que é descoberta no final do filme. E a gente vai investigando isso. Então isso é muito legal porque não são motivos jogados ao vento. É muito legal essa parte, sabe? E também o legado do Ghostface é icônico, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, pela voz do Roger L. Jackson. Ficou muito marcada, entendeu? Inclusive, quando o quinto filme foi lançado agora em janeiro, teve aquela trend do TikTok, que o dublador do Ghostface emprestou a voz dele lá para os algoritmos do TikTok, e você conseguia fazer vídeos com a voz do Ghostface. Tipo, foi muito legal isso. Tipo, muito legal. Então é uma voz icônica, o dublador aqui do Brasil também ficou muito icônico, ficou muito legal. E tem vários tipos de máscaras também pro Ghostface. Então, tipo, eu não gosto da máscara original, não sei quem, mas vou usar de zumbi, vou usar de espantalho, vou usar de diabo, tem vários tipos. Então ele tem um legado muito forte pro terror, mesmo tendo sido lançado há quase 26 anos. Ainda é muito forte e não teve nenhum filme ruim, né? Enfim, é isso. Ok. Matheus, pode ir lá agora, sua vez. Então, gente, eu vou defender um pouco o Chuck aqui. Ele teve um grande impacto no gênero de terror. Após os filmes dele serem lançados, teve uma grande demanda de histórias com brinquedos assassinos. Então, acho que ele foi um dos pioneiros, se não o mais famoso, que tornou isso possível. Então, tipo assim, o Chuck, ele também introduziu um pouco de comédia na perseguição dele. Ele é um killer, além de ser fatal, ele também é carismático. E também ele usa muito do humor ácido que ele tem. A risada dele é bastante peculiar. Todo mundo aqui já conhece. Então, tipo, ele meio que deu uma mudada nisso. Eu acredito que o Fred também, em comparação com o Chuck, ele tem uns elementos de comédia, mas o Chuck, assim, em comparação com o Fred, eu acho o Chuck bem mais engraçado, porque além dele perseguir, ele causa a tortura psicológica
pelos motivos que ele tem em perseguir as pessoas. Então, acho que isso influenciou bastante também após os anos 80 e 90. Atualmente também está trazendo muito mais esses elementos de killers com uma pegada de terror nos filmes e em séries também. Então, acho que isso é por causa do Chuck, que ele ajudou a trazer esse estilo. E por causa, como ele ficou bastante famoso nos anos 80, então isso ajudou bastante. Então, é isso. Acho que esses são os pontos mais fortes dele. Ok. Boa, então vamos para o segundo round aqui Top. da batalha. É o segundo tópico, que é sobre o estilo das mortes. Vitor, tá com você. Um adendo rápido que o Galo comentou sobre a questão do filme dentro do filme, no caso do Stab no Pânico. Só que tem uma questão, no A Hora do Pesadelo 7, é o 7, já temos isso, e do mesmo diretor de Pânico. Então, assim, A Hora do Pesadelo já tem uma leve influência aí sobre Pânico, mas enfim. Sobre o estilo de morte, eu acho indiscutível a questão do Fred, porque, pô, além de ele te atacar nos sonhos, ele te ataca com seus maiores pesadelos. E a quantidade de mortes clássicas que tem em toda a franquia, inclusive nos piores filmes, é óbvio. No primeiro tem a morte do Glenn, no terceiro, ai, meu Deus, dicção do caramba, mas enfim. Vão ser muitas mortes interessantes com diversos temas diferentes. Tem algumas que acabam ficando toscas, tipo a do Super Fred, mas que de certa forma tem uma criatividade por trás enorme. Não fica parado naquele negócio de uma facada ali, outra facada ali. E ele sempre tenta inovar nas mortes de diversas maneiras. Inclusive, quando ele vem para a vida real, por mais que ele não tenha tantas mortes, né, quando ele vem para a vida real, ele, inclusive no... Ai, meu Deus, minha dicção hoje tá no cu. Peraí. No Jason vs Fred, tem a icônica morte que o Fred faz com o dedinho assim pra personagem e o Jason tá atrás dela. E tipo assim, por mais que não seja uma morte do Fred diretamente, mas o jeito que ele trata a morte dos seus inimigos, digamos assim, é muito interessante. Mas enfim, é isso. Bom, Então, rebatendo só o meu querido amigo Vitor, Isso. tá? A Hora do Pesadelo 7, que sim, é icônico, vou defender, foi um prelúdio para Pânico. Aí você compara as bilheterias e a influência dos dois aqui no mundo, né? Mas, enfim. Bom, enfim, o Ghostface tem várias mortes icônicas na franquia. Como eu disse, no terceiro filme ele usa a voz dele naquele aparelhinho, que ele consegue modificar a voz dele e se passar por outras pessoas. Então ele é uma forma de isca para atrair outras vítimas. No quarto filme, um dos assassinos, um ou outro, eles vão alternando, vai filmando as mortes para poder fazer o próprio filme depois. Então tem registros disso para sempre. Então ele pode usar isso para depois provocar as vítimas. E também no quinto filme aconteceu uma coisa muito legal, que eles tinham prometido que iam fazer um Ghostface mais tecnológico. E eles fizeram, porque ele coloca um aparelhinho aqui na garganta que modifica a voz, e aí ele aperta, ou ele ou ela, né, dependendo se é a Amber ou o Rich, aperta a voz aqui e ele consegue falar que nem o Roger L. Jackson. Então tem mortes muito criativas, eu vou falar algumas mortes assim que eu lembro assim de cabeça que são muito legais. Em Pânico 3 tem da Jennifer Jolie, e ela tá correndo lá e é um espelho meio que Big Brother, ela tá por trás do espelho e o Joey, a Gale, não consegue ver ela e ela tá atrás do espelho gritando, e aí ele dá um tiro, ela cai, é muito legal, porque tipo assim, é como se fosse uma coisa meio BBB assim, porque ela tá escondida assim. A morte que o Stu leva uma televisão na cabeça, literalmente. A participação da Sarah Michelle Gellar também como Cissy Cooper foi icônica. Toda aquela perseguição dela dentro da casa foi muito, muito boa. A morte do Randy no segundo filme, que ele tá passando pelo campus inteiro, assim, e vai lá, ele tá atrás de uma van, a van abre, pega ele e mata ele dentro da van, aquela cena super sangrenta, né? Tem a não morte da Kirby, que depois a gente descobre que ela não está morta, ela tá viva, né? Inclusive ela volta nesse próximo filme.
e que tem todo aquele diálogo entre ela e o Ghostface, que é muito legal como o Ghostface usa dessa coisa psicológica para atormentar a vítima nas ligações. Então, tipo assim, é muito legal e ele atormenta ela pedindo para ela falar o nome de um dos remakes, e ela fala o nome de todos os remakes naquela cena icônica, né? A morte da Olivia no quarto filme, que é uma das primeiras do filme, que é extremamente brutal, inclusive você vê partes do intestino dela saindo dela, basicamente. A morte da Tatum no primeiro filme, que ela fica presa na garagem, inclusive todo mundo em pânico copiou e ficou muito engraçado, né? É muito boa essa parte. A abertura do segundo filme, que é absurdamente icônica. Imagina você vai num filme da história de um serial killer, e aí tá todo mundo vestido que nem ele, e aí simplesmente alguém te ataca, te mata de verdade, e todo mundo acha que é parte de um marketing, e todo mundo começa a aplaudir, tudo, que legal, não sei o quê, e na verdade não é nada disso. E também temos a cena icônica da Drew Barrymore, da Casey no primeiro Pânico. Nesse filme mais recente temos aquela perseguição da Judy, que o Ghostface liga pra ela para provocar ela, para falar que tá vendo o filho dela tomar banho, como uma homenagem à Psicose, inclusive, então tem mais uma homenagem a clássicos. Então ele usa muito do humor assim ácido e também da parte psicológica para atormentar as vítimas. E Matheus, para de rir, o que você tá rindo? Para atormentar as vítimas e fazer elas ficarem no limite do nervoso e tipo, para ir lá e ele matar. Então é isso, a minha parte é essa. É o meu argumento. Então, o Chuck, ele mata furtivamente, e é isso que eu mais gosto nele. Ele utiliza da forma dele de brinquedo para enganar as pessoas. Então, quando elas menos esperam, ele ataca. Então, quando alguma vítima tenta escapar dele e consegue, ela simplesmente não consegue falar para outra pessoa, não consegue acionar as autoridades para fazer alguma coisa, porque a história que ela vai contar é totalmente maluquice. Então, o Chuck abusa muito disso, e é uma das coisas que eu mais gosto nele, é quando ele vai atrás e abusa psicologicamente da vítima dele. E isso eu acho, particularmente, eu acho isso muito engraçado, porque o Chuck é muito engraçado. Então, as motivações dele no início era para ele voltar a ser humano no corpo da primeira criança que ele se revelou, mas com o passar do tempo ele consegue enxergar a facilidade que ele tem de matar as pessoas por causa da condição dele, que ele é um assassino que está no corpo de um brinquedo. Então ele abusa muito disso, então ele usa disso e se acha a melhor forma para conseguir as coisas que ele quer. Então eu acho isso muito engraçado. Então a forma como ele mata é uma coisa basicamente única dele. Eu acho que não existe nenhum outro killer que consiga os mesmos feitos que ele consegue causar nas vítimas dele, que é tortura psicológica, perseguição e no final assassinato. Então, também mais um ponto que recentemente a gente descobriu que o Chuck ele tem a habilidade de fragmentar a alma dele em vários brinquedos e também em vários corpos, se ele quiser. Ele colocou a alma dele no corpo da vítima, da Nika, então isso meio que ficou com uma dupla personalidade, a personalidade dela e a do Chuck no mesmo corpo. Então ele virou praticamente o Voldemort dos killers, e eu acho isso muito icônico, muito engraçado. Então isso só solidificou ele como um killer foda. Então eu poderia dizer aqui que ele poderia matar qualquer um killer, acho que tirando o, o Michael Myers. Acho que tirando o Michael, ele conseguiria matar facilmente, mas demoradamente todos os outros killers. Conseguiria sim. Então é isso, gente. Esses são meus argumentos para a forma como ele mata. Vai, Gali, hablas que eu tô vendo que você tá Nanico, querendo hablar. Nanico. Manico, mas furtivo e imortal.
Uma Ghostface dá bicuda. uma pisada com aquela botona que ele usa, dá uma pisada no Chuck, ele fica desse tamanho. Poderia pisar, mas daqui a uma semana, um mês, ele vai voltar pra ter a vingança dele e vai ser muito icônica. É que, tipo assim, eu quero muito elogiar também os outros killers, porque vocês estão falando umas coisas boas, imagina que você deve estar pensando isso também. Mas não pode, né? A gente tem que brigar aqui hoje. Enfim. É isso, é isso. Alguém quer rebater alguma coisa? Não? Então tá, então vamos pro próximo tópico aqui, que é sobre a qualidade dos filmes. Então, tem vários filmes, todo mundo sabe, das 3 franquias aí, então vocês podem... Agora eu falar quis aí. vocês. O Gali nunca foi triste. Vamos lá, falar sobre qualidade de filmes. Ó, segundo o IMDb, usando o IMDb como base, o primeiro A Hora do Pesadelo e o primeiro Pânico tem a mesma nota e nenhum dos outros Pânicos tem nota tão superior quanto o primeiro, se eu não me engano. Ou seja, estão empatados ali com, digamos, o melhor filme, apesar de eu discordar um pouco. Mas A Hora do Pesadelo tem ali a Trindade, né? O primeiro, o terceiro e o sétimo filme, que pra mim são filmes que têm uma nota muito alta, não só um 7.4, como é o caso do primeiro, pra mim consegue uma nota bem maior ali. E tipo assim, quando vamos analisar roteiro, direção, atuação, essas coisas assim, principalmente a parte do roteiro, eu acho, como eu já falei aqui, o roteiro de Hora do Pesadelo é brilhante, a ideia do assassino que ataca nos sonhos é algo nunca visto antes, é revolucionário de diversas maneiras. Para mim, a atuação do Robert Englund em todos os filmes, inclusive os de qualidade menor, é impecável. A Nancy, nos 2 filmes que ela aparece muito bem. E de novo, Robert Englund tá incrível em todos os filmes. O jeito que ele trata o personagem do Fred é magnífico, tanto no dublado quanto no legendado. Para mim, nenhum dos dois pecam. Porque tem muito filme que acaba tendo isso. Para mim, atacando já o Chuck, tem um probleminha aí que para mim no dublado ele perde um pouco do que no legendado, mas enfim. E o Ghostface talvez não perca tanto, mas quanto aos personagens secundários, pra mim dá uma quedinha ali quando se trata do dublado. Mas enfim, Ok. Gali, sua vez. Bom, rebatendo, já vou começar rebatendo. A gente não tem que considerar nada de dublado, não. A gente tem que considerar o filme na forma original da raiz dele. E Pânico, vamos falar sobre a franquia Pânico. Sem arrogância nem nada do tipo, mas vamos dizer que de todas as franquias que passaram aqui, todos os killers, enfim, as franquias que os killers fazem parte, Pânico é a mais sólida. Você pode amar a saga, você pode gostar ou você pode achar média, mas você não pode dizer que tem filmes ruins ou super abaixo super abaixo do esperado. Vamos lá. Primeiro que a franquia tem muito sucesso, ela rendeu 733 milhões em todos os filmes. Tem 5 filmes muito bem consolidados pela crítica e pelo público. Vou chegar no terceiro, calma. É muito bom porque os filmes nunca perdem qualidade, porque cada filme tem um tipo de motivo diferente, é um tipo de assassino diferente, então essas coisas vão se interligando, e o Pânico tem um amor muito grande pela sua própria mitologia, isso é muito bom, porque ele nunca perde, vamos dizer, aquele amor e aquela intenção de sempre continuar as histórias com os protagonistas disponíveis. Entendeu? Então a gente acompanha a história da Sidney por mais de 20 anos. E nem sempre ela é o foco, mas ela sempre tá lá. Ela sempre vai ser uma parte vital da história. Mesmo nesse sexto filme, que aparentemente ela não vai participar nem nada, a gente tem essa honra ao legado da história. Então, assim, isso nunca se perdeu. O Wes Craven e os novos diretores agora da trilogia nova nunca deixaram perder isso. Isso é muito bom, porque a história tem consistência, tem crítica boa, tem aclamação, tem bilheteria, tem MDB verdinho, diferente dos filmes dos nossos queridos aqui, oradores. Tá tudo verdinho no MDB e no Rotten Tomatoes e afins. O último filme foi um sucesso de crítica, conquistou o Fresh Certified,
que é mais de 80% de aclamação na crítica e tudo mais. Não foi um fracasso de bilheteria, foi tudo ótimo. Tem uma série também, né, que a gente já falou no último episódio também, que é mais uma coisa pro legado do filme. E que a série também foi bem recebida, pelo menos na primeira temporada. As outras eu não vou defender, porque é muito difícil de defender. Mas tem, assim, uma coesão em tudo que Pânico faz. Além dos personagens icônicos, que, tipo, quem não conhece Sidney Prescott, Gale Weathers, Dewey, Riley, entendeu? Os personagens secundários também de Pânico, você torce por eles. Você quer que eles voltem, você não quer que eles morrem na maioria dos filmes. E sobre o terceiro filme, eu vou defendê-lo aqui antes de passar pro Matheus. É o seguinte, o terceiro filme, cada filme, ele trata de um tema diferente. E esse terceiro filme, apesar dele ser uma coisa meio Scooby-Doo, uma coisa meio comédia e tudo mais, ele não acho que ele tenha pecado, mas ele exagerou um pouco na parte da comédia, ao invés de levar pra parte do suspense. Tem umas cenas e umas duas cenas meio ridículas, mas a gente releva pela coisa. E o que acontece? Esse filme também, quase todos os filmes de Pânico têm uma... ou é a motivação do assassino, ou algum tema recorrente durante o filme que é muito à frente do seu tempo. No quarto filme, foi a história da Jill, que ela quer ser famosa a todo custo, e hoje em dia a gente só vê influencers que querem ser famosos a todo custo. Lembrando que o filme foi lançado há 11 anos e já previu o que é, já previu, desculpa, já previu tudo que está acontecendo nessa geração TikTok. Pânico 5 2022 provou ser à frente do seu tempo também com o fandom tóxico, porque depois que lançou Halloween Ends, os fãs fizeram um abaixo-assinado de não sei quantos milhões, sei lá, de pessoas para refazer o filme. Sim, o filme não é bom, mas olha onde que chegou o amor do fã pela obra. E no terceiro filme, que é o que eu quero defender aqui agora, pelo menos um pouco, é a questão de... no terceiro filme tem uma coisa muito legal, que é a parte dos abusos, que tem um produtor lá, que ele abusa das atrizes, porque se passa em Hollywood. E uma das vítimas foi a mãe da Sidney, a Maureen Prescott, que foi assassinada no primeiro filme, antes dos eventos do primeiro filme, né? E ele faz uma crítica muito legal de, tipo assim, 20 anos antes do Me Too, aquele movimento que teve há uns 2, 3 anos atrás, de todas as atrizes que saíram e falaram dos produtores que abusaram ela sexualmente e tudo mais, o que levou inclusive à prisão do Harvey Weinstein, né? Então Pânico já fazia esse tipo de crítica antes. Inclusive, eles usam um produtor lá no filme, tal, o Milton, que é basicamente o Harvey Weinstein. E o mais irônico de tudo, um dos produtores de Pânico até o 4 é o Harvey Weinstein. Então, é muito legal. Então, eu vou defender Pânico 3 por isso, porque é um filme legalzinho, engraçado, de investigação. É que nem Invocação do Mal 3. Invocação do Mal 3 tem um estilo diferente. É um estilo mais suspense e investigação. Então, Pânico quis inovar. Não saiu perfeito, mas saiu um filme diferente. Isso é legal ter filmes diferentes na franquia, assim como o Chuck e o Fred têm filmes diferentes na franquia e alguns deram certo, alguns não. E aí tem que ver, tem que colocar isso na balança. Enfim, essa é a minha parte. Desculpa, eu falei muito. Boa. Matheus. Então, os filmes do Chuck, eles são tipo, ou você ama ou você odeia. O Chuck, ele é um killer muito único. Então, desde o filme original até o último mais recente, ele tem uma pegada, ele tem um estilo próprio. Então, tipo, em questão de crítica, é aquilo, ou faz sucesso, ou já se torna um clássico cult para pequenas pessoas. Então, eu acho isso muito icônico, porque só solidifica o personagem. Por exemplo, se tiver uma crítica fraca, mas mesmo assim, com essa crítica fraca, ainda vai ter gente que curte o Chuck, o filme, por causa dele. Então, tipo, o primeiro, o segundo, o terceiro, e depois as sequências com a Jennifer, com a noiva do Chuck, já se solidifica como um clássico cult. Então, tipo, os outros também dos meus dos outros killers, mas o Chuck, ele tem uma pegada mais porque já é algo do passado, tipo, da pegada dos anos 80. Ele já é um killer mais velho, tá? Assim como o Fred, ele é dos anos 80. Então, tipo, ele já traz uma nostalgia para os dias atuais. Então, tipo, além dos filmes,
a gente vai ser inserido também no mundo das séries, agora, né, que foi lançado em 2021 e está sendo lançada agora a segunda temporada em 2022. Então, tipo, só tá revivendo mais o personagem e tem pontos positivos também e também tem pontos negativos. Mas eu acho que o Chuck já solidificou como um killer único, sendo um brinquedo assassino que todo mundo gosta de ver. Então é isso. Beleza. Então, gente, alguém quer rebater alguma coisa? Dois adendos rápidos. Para as duas franquias no geral. Sobre Pânico, até que ponto será que essa crítica social, entre aspas, de Pânico aí, para as produções hollywoodianas vai sobrepor o roteiro do filme? Porque nós chegamos nesse quinto filme que, apesar que eu gostei, eu já achei um pouco, sei lá, o que ele quer criticar, já, sei lá, enfim. E quanto a Chuck, a questão da comédia, até que ponto a comédia já está sobrepondo o suspense. Por mais que Chuck virou agora um pouco comédia misturada com terror, um terri, mas, por exemplo, no Filho do Chuck, acaba sobrepondo demais, e aí vira uma zona. E, como eu disse, Pânico, será que nessa sequência, o que que eles vão criticar? Porque, por exemplo, tem um espaço de tempo relativamente longo do primeiro pro segundo, do terceiro e por aí vai. Mas acaba que, tipo, do quinto pro sexto já não vai ter tanto no meu ponto de vista o que eles falarem sobre a mudança no terror, porque sempre tem um tempo, por exemplo, do 4 pro 5 são 11 anos, então teve muita mudança no terror. Só que do quinto pro sexto, o que que eles vão criticar? Mas enfim. Eu acho que esse sexto filme vai pegar uma abordagem mais própria do que se espelhar tanto que nem o quinto filme se espelhou em outros filmes para fazer uma releitura de como foram os filmes da última década, entendeu? Não tem muito espaço porque o roteiro foi criado do filme. Na verdade, o filme foi filmado no final de 2020. Então teve os acontecimentos de 2021 e parte de 2022 para poder falar ou criticar. O que, assim, tiveram vários tipos de filmes legais nesse tempo, mas eu acho que a intenção desse novo filme não é mais fazer uma releitura, reinventar alguma coisa. É mais seguir com a trilogia estabelecida no primeiro filme. E eu acho que vai ter uma diferença, um salto temporal maior do sexto para o sétimo, que eu imagino que seja o último da saga em si, e é muito bom uma saga saber onde termina. Porque é muito bom que os filmes de Pânico sempre têm um final. Todo final de Pânico é fechado. Todo. Se você não quiser assistir mais nenhum, tipo, parei no segundo, não gostei. Parou. Você não precisa seguir mais a história porque não tem buraco. Então é muito bom isso, porque, tipo, por exemplo, eu imagino que o sexto pro sétimo vai ter um período maior, assim, de gravação e tal, porque os atores estão ocupados e tudo mais. E então vai ter tempo para criar mais situações que levem ao terror em si. O segundo filme também não tem assim muitas referências a outros tipos de filme, não tem uma coisa assim que segue na letra assim. Ele fala mais sobre como é uma sequência e não como os outros filmes lidam com sequência. Então eu acho que não vai ter muito dessa parte, eu acho que eles vão seguir uma história mais original. Para mim vai ser aparentemente o filme mais diferente da franquia. Não sei se isso é bom ou ruim. Vocês escutaram? Para mim vai ser o filme mais diferente da franquia. Pode ser ótimo, pode ser horrível. E a gente vai descobrir isso no dia 30 de março. Não, não é dia 30 mais. É dia 9 de março em todos os cinemas do Brasil. E é isso. Ok, ok. Então, ó, quase chegando no final aqui, vamos pro penúltimo tópico, que é da criatividade para a existência do killer. Então, dissertem. Vamos lá. Começando aqui, falar sobre o Fredinho. Primeiro que a história do Fred foi baseada em um acontecimento com um adolescente asiático que estava com medo praticamente de dormir e tal. E, e uma noite os pais dele doparam ele e colocaram ele para dormir achando que não teria nenhum problema. E na manhã seguinte o garoto acordou morto, é foda, né? Mas enfim, é, amanheceu morto e o mais intrigante da história é que o laudo médico não deu como parada cardíaca nem nada, não tem por que ele morreu. Isso é bizarro de pensar.
E é assim que surgiu a ideia de construir o Fred, que além disso, tem pra mim o melhor background de todos. O Chuck, apesar de ter todo aquele bagulho do ritual e tal, do ritual voodoo, o Ghostface, por mais que tenha várias histórias por trás, pra mim o Fred tem o melhor background, a história dele em questão de, tipo, ele ser um abusador, ele ter vindo de detentos e tal, a mãe dele ser uma freira. São vários detalhezinhos na construção da história dele que pra mim fazem ele ser um assassino muito mais intrigante do que todos os outros, porque acaba que os outros ficam muito numa coisa leve, digamos assim, base, entendeu? Só pra falar assim, ele existe, por isso e isso. Mas enfim, como eu disse, repito mais uma vez, o melhor background de um assassino de terror, não só do slasher, mas pra mim no geral. Porque nenhum filme tentou abordar tanto isso. Falei isso no primeiro confronto e repito na série do Chuck dos anos 90, do Chuck é foda, do Fred nos anos 90. Tem 2 episódios que entram a fundo no... Ai, meu Deus, agora eu perdi a palavra. Quando a pessoa vai pro júri, como é que é o nome daquilo, meu Deus? Ai, gente, perdi a palavra. Tribunal é o nome do episódio. Tribunal, boa. Tem 2 episódios que mostram o julgamento dele no tribunal e tal. E, tipo, são episódios que entram mais a fundo na história do Fred. E é magnífico esses 2 episódios. Pra mim é fácil os 2 melhores da série. E é isso. É isso. Gali. Eu ia falar um negócio do... Eu acabei até me esquecendo, calma, mas agora eu lembrei. É o seguinte, o Vitor diz que o Fred é o mais humanizado, que tem um background mais legal e tudo mais. Só que o Vitor se esquece de que o Fred Krueger é um molestador de criança, né? E o Chuck é um assassino matava criança, matava tudo, né? Enfim, então vocês estão glorificando pessoas erradas. O Ghostface, ele não mata por matar, né? Então, enfim, vamos lá. A história do Ghostface é legal porque foi inspirada num caso que aconteceu na Flórida, né? Em 1990, assim, lá dos meados de 1990, em Gainesville, né? Que um serial killer estava aterrorizando a cidade, várias pessoas foram brutalmente assassinadas nessa cidade, e teve até uma delas que teve a cabeça decepada numa prateleira do quarto, e aí, tipo assim, as pessoas estavam entrando, tipo, literalmente em pânico, e aí começaram a sair da cidade e tudo, e apareceu um suspeito, que era um menino chamado Edward, ele tinha 18 anos na época, alguma coisa assim, e ele vivia no condomínio de alguma das vítimas. E ele era um garoto meio perturbado, assim, ele tinha uma obsessão por essas vítimas que moravam lá no mesmo condomínio que ele, né? E aí ele tinha problemas mentais e tudo, então as pessoas meio que foram para julgar ele. E aí descobriram depois que o verdadeiro assassino não era ele, era um tal de Danny não sei o que, uma coisa assim. Ele matou várias pessoas, foram 8 pessoas, e aí ele foi executado depois dos filmes, na época de 2006. Então, assim, depois que o filme estreou, depois que o Kevin Williamson disse que essa foi a inspiração dele, pelos dados que teve, pelo jeito que foi matado pela faca e tal, que é o instrumento de morte do Ghostface, teve uma comoção, assim, grande para que o caso fosse solucionado, e tem até um documentário que lançou esse ano falando sobre a verdadeira história por trás do Ghostface, do filme e tal, da inspiração que o Kevin Williamson teve. Então tem essa parte aí de background histórico, real, né, que foi baseado. Foi uma coisa não é uma coisa fantástica, assim, vamos dizer. E também a máscara do Ghostface não era para ser essa máscara que está no filme até hoje. Era uma máscara um pouco diferente, era um protótipo um pouco mais arcaico, vamos dizer. E foi inspirado pelo quadro do Grito, aquele quadro super famoso que ele tá assim, sabe? Aquele quadro bem histórico. Então tem toda essa relevância e essa criatividade. Eu esqueci qual que é o tópico que a gente tá falando. Eu falei, acho que eu fugi muito do tema.
Douglas, me E a repita. atividade da existência da pilha. Não, da existência. Tá certo. Falei mais ou menos, vai. Esse tópico aí, sei lá, eu acho que não foi o mais forte pra mim, não, vou confessar. Mas é criativo e está deixando, por enquanto, o seu legado aí na história do terror. E é isso. Nesse eu não tenho muito o que falar. Confrontou. É, Matheus. O Chuck, ele já era um killer desde criança. Ele matou quando era criança, matou adolescente e se transformou num adulto e continuou matando até que ele teve acesso à religião voodoo, à magia voodoo. Então quando ele se encurralou com a polícia, ele transferiu a alma dele para um boneco para tentar escapar daquilo e continuar vivo, mas ele não pretendia ficar no corpo de um boneco, como eu já disse, mas ele percebeu a facilidade que ele poderia matar as pessoas nessa forma. Então ele decidiu ficar no corpo do boneco, como era um corpo feito de plástico, ele poderia perdurar por anos, matando. E as motivações dele são prazer e alegria, que eu acho motivações fortes, porque ele é um assassino, né? Então a gente quer ver mais dessa história, quer ver mais dele, quer ver mais das vítimas dele. Então é essa a criatividade que ele tem. Ele é um boneco, transferiu a alma dele para mais bonecos e mais e mais e mais. E com isso ele foi tendo uma vida prolongada desde os anos 80 até agora, atualmente. Ele continua matando. Já matou mais de 67 pessoas, se eu não me engano, em todos os filmes dele. E continua mais matando agora nas séries. Então é isso. Eu particularmente acho ele o mais engraçado, o mais criativo, por ele ser um boneco e, tipo, ninguém vai desconfiar de um boneco. Então eu acho isso incrível em comparação com os meus adversários. Eu acho que isso é um ponto bem forte. Então é isso. Foi. Alguém quer rebater, gente? Alguma coisa? Um Pode falar agora. adendo que não é vangloriando um molestador de criança, mas é porque, tipo assim, o Michael Myers, você vai falar assim, ele é o mal encarnado. Só que, tipo assim, até que ponto ele é o mal encarnado? Porque em algum momento ele é humano, em algum outro momento ele não é e tal. E, tipo, você acaba que não sabe se ele só quer matar o Laurie Strode e tal. O Chuck, eu acho legal, porque o Chuck ele é um serial killer, simples, ele quer matar por matar. Já o Ghostface, algumas vezes, talvez, não sei, a motivação de fato é boa, só que às vezes, sei lá, eu tenho a impressão que se perde um pouco. E, tipo, o Fred, desde sempre ser um cara sem noção do que ele tá fazendo, um molestador, como você comentou, acaba que cria já essa personalidade psicótica dele. Mas, enfim, detalhes. Details. é. É isso, gente. Então vamos pro último tópico aqui, né? Que foi bem propício para o final agora, que é o legado dos filmes pro terror. Então, a gente tem bastante coisa para falar e fazer o fechamento aí da defesa de vocês. Lembrei de um negócio agora. Ai, vamos lá. É legado dos filmes. Meu Deus, vamos lá, como começar a falar disso aqui? Como eu já comentei no início do podcast, o Fred Krueger apareceu numa era onde não tinha muita, digamos, criatividade nos serial killers. Era bem aquela coisa de um cara correndo atrás de você e tal. Jason, Michael Myers, inclusive o Chuck também, apesar do Chuck ter a questão do boneco, mas enfim. O Fred veio e, além de ter aquele visual icônico, com a blusa listrada, o chapéu, as garras dele, e, de mais uma vez, eu comentei, acho que isso em todos os tópicos, eu ter a questão dele atacar nos sonhos, ele revolucionou o cinema de uma maneira incrível, trouxe à tona atores e o diretor, em específico Wes Craven, que
transformou o cinema de horror. Wes Craven, que tem, digamos, a trilogia de A Hora do Pesadelo, tem os filmes de Pânico, que revolucionou o cinema, alguns outros filmes que vieram antes, mas enfim, o Robert Englund, a atriz que fez a Nancy, são diversas pessoas que tiveram envolvidas. O Johnny Depp, o primeiro filme do Johnny Depp foi A Hora do Pesadelo. O Johnny Depp hoje em dia não tem a melhor fama, mas enfim. Então, no geral, A Hora do Pesadelo tem uma relevância enorme. O filme veio numa era onde talvez o slasher não estava morto, mas estava numa era onde não tinha muita coisa nova. E então. Mas enfim. É isso que eu tinha pra falar sobre A Hora de Pesadelo, onde tanto o Fred quanto todo mundo envolvido na produção, quanto os filmes que até nos mais fracos foram um sucesso de bilheteria pelo custo barra compensação no geral. Então, enfim, é isso. Ok. Gali, pode falar. Bom, vamos começar pelo fato de que duas coisas. Sr. Chuck não está no Dead by Daylight. Começar aí também primeiro. Então, assim, que condição é essa? Segundo, Sr. Fred Krueger. Não existe um filme do Fred Krueger há basicamente 28 anos, né? Não tem prospecção de nada. E o Robert está cada dia coitadinho, né? Como todos nós, mais velho. Então, assim, outra coisa, só rebatendo antes de falar do meu argumento. Não acho que o Fred influenciou nada depois dele, porque não existiu nenhum tipo de assassino que mexe com o esotérico, assim, com sonhos, com parte psicológica desse tipo. Não acho também que o Chuck foi o responsável por influenciar a Annabelle e afins. Porque o último filme do Chuck foi em 2004, em A Noiva, filho do Chuck. 2004, 2005, sei lá, posso estar errado no que eu tô falando. Mas foi mais ou menos isso, faz muitos anos. E Annabelle e etc. foi muitas décadas, foi mais de uma década depois. Então, assim, não influenciou nada. Ao passo de que Pânico influenciou muito, como eu disse. Na época, o slasher estava morto, na época dos anos 90. E uma coisa que eu ri na hora que o Crítica Queijo falou, o Vitor, que nos anos 80, o slasher, não, nos anos 90 foi o pico do slasher. Tinha slasher de todos os tipos possíveis. Então, assim, o Fred foi uma adesão, Hora do Pesadelo foi uma adesão na gama que tinha de slashers, né? Mas tinha muitos slashers na época. Foi uma adesão sobrenatural ao slasher, no caso, né, dos anos 80. Então, vamos falar do meu, né, para de atacar os meus adversários. Tem todo o seu legado. O filme teve uma bilheteria enorme, como eu já disse, né? Tem todo o tipo de ter trazido de volta e ter a parte da metalinguagem tudo de novo, porque a franquia zoa dela mesma. Isso é muito legal, porque tem palco para muita coisa. Tem vários atores icônicos participando da série em si, né? Tem a Jada Pinkett Smith, tem a Drew Barrymore, tem a Emma Roberts, tem Scott Foley, tem o Joshua Jackson, tem a Sarah Michelle Gellar, tem a Jenna Ortega, que agora é nova Scream Queen da nossa geração, assim. Então tem muitos atores famosos e peraí que a minha luz tá ficando escura. Então, tem muitas influências pro legado do terror. A máscara do Ghostface, absolutamente icônica. Foi produzida a série lá pela MTV, que durou 3 temporadas. Tem uma cronologia perfeita pra série. É uma das únicas séries de terror que não quebra esse padrão de ter uma mitologia boa, de ter uma mitologia que se auto-reconhece ao longo dos filmes, entendeu? Tem uma cronologia certinha, os fatos são interligados um com o outro, mesmo nesse recall que teve agora no começo do ano, se interligou com tudo. O assassino tem sempre uma ligação com o passado, então todos os assassinos são meio que conectados, mesmo eles às vezes não se
tendo se conhecido, porque eles morrem sempre no final do filme, não o assassino escapa, né? Eu acho que eles sempre têm uma conexão, porque sempre nos primeiros foi uma ligação com a Sidney. Por exemplo, no terceiro filme, Roman, que é o meio-irmão da Sidney, ele que meio que arquitetou os acontecimentos do primeiro filme, que levaram pro segundo, que levaram pro terceiro. Enfim, sempre tem alguma coisa, sabe, que leva isso. Então, os Ghostface em si se conectam entre si. Então, os motivos do assassino, como eu falei antes, são sempre muito à frente do seu tempo. A gente vai descobrir depois, nossa, como que o Pânico já pensou nisso. Então, tem o negócio de ser um terror que ri de si mesmo. Isso é muito bom, porque é um filme engraçado, mas não é uma coisa escrachada. É uma coisa que, tipo, faz você rir e pensar, nossa, esses clichês acontecem em filmes de terror. Faz você ter um lado crítico, que o Crítico e Queijo criticou há uns minutos atrás, que Pânico sempre tenta achar um assunto social, alguma coisa assim para falar, mas isso é bom, porque, tipo, não deixa o filme chato, mas faz você pensar em várias coisas, entendeu? Não é tipo assim, ele apareceu. Não é uma coisa assim que faz você simplesmente, pessoas sendo mortas, uau, que isso daí para tipo um domingo chuvoso é legal, mas um filme que você vai ver no cinema, que você acompanha por mais de 25 anos, entendeu? Então, tipo, é legal que, tipo assim, a consistência que a série teve, né? E mesmo com a morte do Wes Craven, que é icônico, maravilhoso, um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, conseguiram resgatar quase toda, assim, o ar e a presença do Wes, assim. Então continua vivo esse legado de Pânico, provavelmente até o sétimo filme. Talvez a Paramount, eu li uma coisa que eles estavam interessados em fazer um spin-off de Pânico pra série. Não com os personagens, assim, tipo, principais, nem nada do tipo, mas uma coisa que envolvesse Woodsboro, alguma coisa assim, fazer um spin-off de verdade dessa vez, entendeu? Então, assim, é muito legal. Tem personagem do Dead by Daylight, diferentemente do Chuck. Um dos mais fortes, inclusive, já me falaram isso. Eu nunca joguei, mas as fontes me disseram. E é isso, é um ícone do Halloween, do horror. Os filmes são absolutamente icônicos, é referência, entendeu? Tipo, Ghostface, inclusive, tem um rapper que eu conheço. Posso estar errado no que eu tô falando, posso estar muito errado. O Victor, acho que gosta de rap, vai me corrigir. Que chama Ghostface Killah. E ele foi inspirado no Ghostface, entendeu? E é isso. Essas são minhas considerações finais. E votem em mim porque eu estou vestido a caráter, ninguém está vestido a caráter. Eu trouxe minha canequinha, ó que bonitinha. Eu mereço o voto de vocês por isso também. E é isso, gente. Eu acho que eu acabei, acho que eu falei demais e me perdi um pouquinho no final, mas é isso, faz parte. É isso, é isso. Matheus, pode fechar. Então, eu acho que o Chuck, como um killer original, diferente do Ghostface, a gente tem que levar isso aqui em consideração. O Chuck é, assim como o Fred também, eu imagino, é um killer original. Ele não se derivou de um outro killer. Eu acho que isso pesa bastante aqui também. E o Chuck, depois que ele se solidificou e ficou mais famoso, como eu disse, teve uma demanda de histórias de brinquedos assassinos. Então, depois, rebatendo o Gale, ele disse que tinha um filme, que ele não tinha mais filme, mas ele teve os filmes de 2013, 2019 e também teve, agora mais recente, a série. Então, ele ainda está aqui persistindo e influenciando a cultura do terror. Futuramente vai ter o filme que todo mundo já sabe que se chama Megan, que é sobre uma boneca assassina, killer também. Então, as referências dele, a influência dele ainda continuam muito fortes. Eu acho que se intensificou muito mais agora com a série. E também referências na cultura em geral. O Chuck, ele vende muito brinquedo, muito boneco good guy. Então, tipo, em comparação com os meus adversários aqui, entre o Fred e o Ghostface, o Chuck vende muito mais brinquedos, muito mais acessórios, muito mais roupas em referências ao Chuck, o boneco assassino. Então eu acho isso muito mais icônico do que apenas
uma fantasia de Freddy Krueger ou uma fantasia usando uma máscara. Então, eu acho que isso é um dos pontos mais fortes, porque ele vende mais também, em comparação com os dois. Então é isso. O Chuck, ele tem referência em tudo que é canto também. Tipo, no filme Jogador Número 1, que é um dos filmes que é um dos filmes que mais representa da cultura pop, no geral, ele tá lá presente, ele é um personagem presente, diferente do Freddy Krueger e do Ghostface, que também não foram mencionados no filme. Ele pegou a cultura pop em geral e transformou nisso uma grande referência. Então é isso. Jogador número 1 é dos anos 80. O Ghostface chegou em 96. Não, tô Invalidado. falando da versão mais jovem, Jogador Número 1, o remake. Ele está lá. Não tem nenhum remake, amigo. É só um. Só tem um Teve filme. sim Jogador Número 1. Não, amigo. Teve Eu sim. li o livro. O livro é tipo atual. Peraí. Não existe nenhum remake, não. Tem sim. Ixi. Não aceitou. Foi embora. Peraí. Ele tá pesquisando. Atrás de informação. O filme, ele é de 2018. Podem pesquisar Jogador Número 1. E ele tá lá presente e ele tem uma cena icônica quando o jogador número 1 pega o Chuck e joga contra os adversários e ele sai matando geral com a faca. É muito engraçado. Recomendo esse filme para todo mundo ver. Jogador Número 1 de 2018. O livro é melhor, inclusive. Mas enfim. Mas ele está lá Maravilhoso. presente. Bom, gente, vamos lá, né? Depois desse debatezão, vou falar o que eu achei aqui, né, de cada um. Já adiantando aqui, teve dois que ficaram, tipo, lado a lado, sabe, no debate. E foi muito bom. E tá, vamos falar de alguns detalhes, assim, e eu vou falar quem ganhou no final, de acordo com as notas, né? Mas ficou muito, muito perto. Aí tá. Vou discordar de novo, né? Com o Gali, que Pânico não tem filme ruim, que tem aquela coisa lá do 3, que eu falei, inclusive, no outro episódio dos Killers também. E eu anotei aqui que a morte da Van realmente é muito boa, lá do Pânico. A morte da Van, Do acho 2. que é isso. Acho que é a minha favorita. Essa cena é muito boa. O Matheus comentou sobre o Chuck matar furtivamente no outro episódio também. E é real, isso é muito real. E é um argumento bom, né? Que ele usou lá e usou aqui também. E é uma coisa que é bem verdade. Assim, só que eu não concordei com a parte que o Matheus falou sobre ele matar os outros killers. Tipo assim, não seria muito fácil. Não é muito Mas fácil, não impossível. né? Porque ele volta. Só por isso, porque ele consegue voltar. Mas se fosse, tipo assim, no 1 a 1, uma chance ali só, eu acredito que ele perderia com uma certa facilidade, sabe? Não pro Michael Myers, Sim. mas para outros aí. Mas ok. O Fred, o Vitor tava falando sobre o dublado, né? Realmente, ele é bom. Ele é bom. Apesar de eu também concordar com o Gali de que os filmes têm que ser vistos na sua versão original, legendado, assim, para ter uma avaliação assim bem crua, bem 100%. Então, eu também acredito nisso. Mas apesar disso, a dublagem do A Hora do Pesadelo, ele é bom. Ela é boa. Aí o Vitor também falou sobre a história do Fred ser muito boa. No outro EP, ele falou sobre a história ali, o background do Fred ser bem boa. E comentou aqui também, foi um argumento forte também. Soube usar, né, aqui, na hora. Voltando pro Pânico, o quadro de O Grito, essa inspiração eu acho muito boa. Muito, muito boa. De ser a máscara ser inspirada no quadro lá de O Grito. É tipo uma coisa que acho que não teve outro que fez isso, né? Só ele. Só ele, então. Chuck. Esse foi o melhor. Um dos melhores argumentos para mim, que foi o que o Gali falou, que o Chuck não tá no DVD. Não tá no quê? Ele não tá no jogo.
E realmente o Ghostface tá lá, né? O Fred tá lá também, então Chuckzinho ficou out nessa. O Slasher, ele estourou nos anos 80 só dando um adendo aqui, né? Só acrescentando isso aqui. Foi lá nos anos 80. Aí nos anos 90 teve aquela diferença de não ser tão estourado quanto nos anos 80, mas foi meio que subindo de novo, né? Então continuou tendo os slashers ali. Só um ponto aqui, isso mesmo. E um outro ponto para a metalinguagem de Pânico 5, que foi bem boa. Então, gente, ó, é isso. Minhas considerações foram essas. Eu falo agora aqui quem ganhou, baseado nas minhas notas, ou eu falo só no finalzão? Fala agora. Pode falar, amigo. Falo agora? Eita! Foi o Jason que ganhou. Foi o Jason que ganhou, gente. Eu vou... Ele voltou. Eu não preciso nem debater, eu ganhei aqui. Mas foi o Ghostface, cara. Foi o Ghostface que ganhou. Gali, você ganhou. Eu? Foi. Ficou de ladinho assim. Foi muito pouco. Pode falar? Com quem? Pode. Com o Chuck, que o Matheus foi muito bom nos argumentos desse episódio. Tipo, foi o melhor. Foi o melhor, o Matheus, pra mim. Só que teve umas coisas. Então vota em mim. Não. Faz sentido. Só que foram. Ai, foi coisa mínima, sabe? Tá votando no O que tá acontecendo Gali só aí? porque o Gali te elogiou de regatinha. Também tô percebendo. Não, Ele deve ter, Eu sou porque eu imparcial. trouxe a polêmica. Recebeu propina por fora aí, hein? Não. Se pudesse empatar, iria os dois, mas não tem como empatar, né? Qual foi o Então, desempate, então? Vamos ver aí. 5 Pela pontos. regadinha. Meio ponto. Não, mas o motivo do desempate, já que você disse que o Matheus teve os melhores argumentos, qual que foi o motivo do desempate? É porque, assim, foi muito sobe e desce. Tipo, em um tópico, um foi muito bom. Aí o outro foi muito bom no outro tópico também. Só que um desceu um pouquinho mais que o outro, que foi na parte na verdade, do legado. Tipo, Matheus, tipo, 10, sabe? Nota 10. Só que o Gali perdeu na criatividade do Killer. Eu não sei, eu confundi tudo. Eu não entendi direito o que eu falei. Nessa parte aí. Tudo Só que bem, ele ganhou muito em outras também. Só que, foi muito difícil, gente. Mas Douglas. Foi elogio da regata, ó. O que tá acontecendo no PV? Motivo do desempate, regata. Não. Foi imparcial. Vai, pode ir. Laércio ou Laura? Pode ser o Lars. Tá, vai. Bom, eu comecei esse podcast, né? Acabei de maratonar 5 episódios da segunda temporada de Chuck. Então o Chuck tá bem vívido na minha cabeça aqui. Analisando todos os tópicos, né? Dividindo um por um, realmente cada um tem seu ponto forte, seu ponto fraco. Na verdade, nenhum tem ponto fraco, na verdade, são 3. 3 franquias que têm seus assassinos que são, assim, muito, muito bons em vários quesitos. Não tem como dizer, assim, que, tipo, um é realmente podre em um, sabe? Enfim. E todos eles são medianos, no mínimo. Não tem coisa ruim, de fato, pelo menos ao meu ver. Mas, considerando, por exemplo, que hoje em dia, na minha visão, né? Alguns deles têm um legado mais sólido, resumindo. Por exemplo, o Chuck, ele foi pra TV, né? Eu acho que ele fez uma coisa que foi incrível, que foi se reinventar. Então, acho que no quesito sobrevivência da franquia, Chuck fez uma coisa incrível, assim, porque ele, tipo, foi lá pra baixo, depois ele voltou com tudo, e agora ele tá criando uma série, assim, voltada pros fãs do horror, que é simplesmente maravilhosa. A Hora do Pesadelo, com o Fred Krueger, eu acho que eles foram as bases do terror que a gente vê hoje em dia, em muitos quesitos. Por exemplo, o Fred é icônico,
O Fred é engraçado, o Fred é um assassino em todos os filmes, né? Ele realmente tem uma coisa ali que foi de colocar um assassino que é implacável mesmo, tipo assim, impossível derrotar ele basicamente, porque ele vive nos pesadelos e tá atacando nos teus piores medos, né, e tal, e ele tem um negócio ali dos sonhos que sempre é utilizado, e esse negócio de assassinos nos sonhos e, tipo, ameaças dentro de sonhos, né, e pesadelos na cabeça da pessoa, é uma coisa que nunca para no cinema, sempre tem em filme de terror, filme de ficção científica, filme de drama, e Pânico, que eu acho, assim, que é o que tem, como é que pode dizer, filmes mais consistentes, né, apesar de tanto falar no terceiro filme, que era um que eu amava quando eu era jovem e depois eu passei a odiar, tanto que eu nem vejo ele. Tanto assim, apesar de amar a cópia da Gale, a Jennifer. Jennifer? Eu me fui jogar a cabeça agora o nome dela. Eu amo essa personagem, mas ela tá num filme que tem muitas coisas que são ruins. Apesar de tudo, eu acho que é um filme que trouxe, nos anos 90, né? Ele ressurgiu o slasher sozinho, ele pegou o slasher, ele puxou, assim, tudo uma coisa, assim, que tava sumida, né? Morta. Pânico, Chuck e Hora do Pesadelo estavam num momento favorável ao slasher, né? E Pânico, ele foi lançado num período onde o slasher estava em baixa, tinha muitas continuações, muitas sequências, e aí o Pânico puxou sozinho. E a partir de então, o interesse do público em Pânico, eu acho que se manteve muito consistente desde então, né? E com um assassino que simplesmente você, no final do meio do filme, você tá, tipo, super querendo saber quem é. Então, pelo quesito diversão, curiosidade, intriga que o assassino me causa, eu voto em Pânico. No final das contas, apesar de achar que, tipo assim, sabe, todos, assim, por um pouquinho, assim, o Ghostface, assim, no quesito realmente de que ele é o que mais me... Tudo se resumiu a isso, pra mim, assim, agora pensando, assim, todos os quesitos foi isso. O que mais me instiga, o que mais me intriga, o que mais eu quero saber por quê, o que mais, assim, tipo, traz várias questões mesmo dentro dos filmes é o Ghostface. Então, portanto, eu voto no Ghostface também. Desculpa aos defensores, aos advogados de Chuck e Freddy Krueger. Obrigado, amigo. Toma aí. Me dá os R$5, cadê? Não, peraí. Comprado. Não Meu fala Deus. isso. Não fala O isso, Pix, porque o da Pix. última vez que eu trouxe alguém, me acusaram de oferecer dinheiro para essa pessoa pela estar do meu lado. Você esclareça que eu não te Tá ofereci bom. de nada, tá? Tá bom, gente, ele não me deu dinheiro, mas ele me deu esse cordão aqui de ouro. Obrigado. Muito obrigado. Vou usar nos próximos vídeos. O Exposed. É de ouro 24 quilates. Por baixo dos panos. Quem esperava? Mas é isso. Laura, Ai, lança aí sua opinião. minha vez, galera. Esse embate de hoje foi bem difícil, né? Teve muitos argumentos ótimos aí. Uma coisa sobre Dead by Daylight, que aqui eu, como jogadora aqui, vou falar. O Ghostface tá lá, mas ele, não, pra mim, não é, assim, meu Deus, o mais forte de todos. Ele tem os seus pontos bons, mas ele não é. O Fred tá lá e ele é bem melhor de jogar e gosto muito mais. Então, nesse ponto aí, Gali, você que não é o jogador de Dead by Daylight, você perdeu aí. Eu só acho que o Chuck não está lá porque ele é um ícone muito caro, então eles não liberaram facilmente ele para estar lá. Isso É mesmo. verdade, pode ser. Parabéns, Matheus. Faz Você sentido. desvendou. É Vou isso aí. concordar Pode com a Laura ser aqui também. Ele É, não, realmente, o Ghostface não é o mais forte, não. O Fred é bem mais forte que ele. ele tem uns pontos bons, sim, no jogo, mas ele não é o mais forte. É. Aí você foi longe demais, você surtou. Foi legal ele mencionar o Ghostface, mas ele não é mais forte. Bom, questão de criatividade da criação do Killer, né? Eu gosto muito do Fred, eu gosto muito de como ele foi feito, né? De ele atacar nos sonhos. Então, apesar de gostar do Chuck e gostar ali um pouco do Ghostface, pra mim, o Fred, ele é muito mais foi muito mais criativo, né? A forma que ele foi
foi feita, então ele ganhou nesse quesito, assim, pra mim. Criatividade de mortes, também acho que o Fred, ele é um pouco mais criativo. O Chuck eu gosto bastante também. O Ghostface, eu Mr. falo, Cambalhota. eu falo sempre pro Galho pra encher o saco dele sobre o Mr. Cambalhota, que ele tá direto só várias cambalhotas, mais dá cambalhota do que mata pessoas. Mas eu compreendo que é aquele quesito que o Gali falou sobre ser uma pessoa ali e deixar um pouco mais real, né? Tipo, uma luta mais real. A gente tá muito difícil esse embate. Essa Passa questão. logo R$ 5 pra ela. Se ele não me passar. Hum. Não, eu sou mais cara, eu sou mais cara, eu sou mais cara. Eu prometi um brinde pra quem votasse em mim. A última vez que você prometeu um brinde pra alguém não veio aí, tá? Não queria falar nada, Eu não. não sei o que Mas você tá tudo bem. falando. Mas tudo bem. Eu gosto muito do que o Chuck também vem construindo, né? Que o Gary falou sobre. O Matheus já matou ele, né? Falando que não acabou, não parou lá atrás em 2004, que teve outros filmes, inclusive o último filme lançado foi muito bom. Todo mundo tava com muito medo do que seria esse último filme. Uhum. E ele surpreendeu bastante. O que você ia falar, Gali? Hablas. O culto de Chuck. Culto. É, Chama culto de Chuck. foi Hum. muito bom. É o culto do Matheus? Não, o último foi o de 2019. Mas isso é um Ah. remake, não é parte da Não, coisa. não é um remake, é uma outra versão É do um Chuck. reboot, né? É, como se fosse. Mas é Chuck. Não é o Chuck. Tentaram, né? Tentaram. Mas é Chuck. Enfim. Tá querendo de tirar o ponto aí, né? É. Estamos quietinhos. Você tá vendo, né, Matheus? Uhum. E a série do Chuck, ela é muito boa. A primeira temporada é impecável, né? Todo mundo, acho que é unânime, todo mundo gostou. A Uhum. segunda decaiu um pouco, mas tá ok ainda gosto. Sim. Infelizmente o Fred meio que esquecido, né? Coitado, ficou ali em 2013 que teve? 2010? 2010. 2010, né? 2010. Que Mas tem a teve. quarta temporada de Stranger Things que é praticamente um remake de Hora do Pesadelo. Tem muitas É uma referências grande ali. referência. Aham, realmente, ele tem muita referência. Mas queria muito que não tivesse morrido, assim, a franquia, né? Que tivesse novas coisas, séries, algo assim. Igual vai ter, né? Uhum. De Sexta-feira 13, lá do Jason. Mas enfim, né? Tinha um outro ponto também que eu queria comentar. Sobre legado, né? Sobre ser bastante lembrado. Infelizmente, eu acho que o Fred, ele não é tão lembrado assim em Halloween, isso que a gente vê no geral, sabe? É pouquíssimas pessoas que a gente vê que falam assim, nossa, eu vou me fantasiar de Fred Krueger pra ir pro Halloween. A gente vê muita máscara do Ghostface. E com a série do Chuck, tem bastante gente também que escolheu o Chuck pra se fantasiar. Mas, pensando em tudo... Hoje, o meu votinho não vai ser pro Fred. Apesar, né, de todo mundo saber que eu gosto mais. O meu voto, infelizmente, Vitor, não vai ser pra você hoje. O meu voto também não vai ser pro Gali. Você não vai vencer hoje. Eu vou votar no Chuck. Porque o Matheus me pagou mais. Matheus. Tá você- rico, hein, Matheus? O Matheus ali desembolsou uma quantia maior. Mas não, eu. Posso trocar? Posso trocar? Não, agora já foi. Já aceitou a propina do Gali. Mas meu voto Regatinha, vai no. regatinha. Meu voto vai no Chuck mesmo. O Matheus, ele me convenceu mais no dia de hoje. Apesar do Gali e do Victor terem trazido os bons argumentos também. E é isso, galera. É isso, gente. Ó, mas lembrando que não tá definido aqui, né? Vai lá pro Insta, vai lá para as Uhum. enquetezinhas do Insta. Votem, Então, votem. o mal não morreu aqui, trazendo o Halloween aqui. Mas é isso. Vamos ver, ficar atento aí. Logo, logo a gente vai ter o resultado final e vocês vão saber quem realmente ganhou. Então,
vem aí. Votem isso. aí, galera. Nos comentários aí vai ter os três comentários aí do Chuck, do Ghostface e do Fred. Você escolhe aí quem você gostou mais, quem você achou que foi mais convincente. Infelizmente pra vocês não vai ter propina, porque o Gali não vai conseguir bancar tanta propina assim. Será? Muita Ou gente. será? Será? Não duvide. Né? De onde vem essa propina? Vai ter a enquete lá no Insta também, né? No Stories. No final desse episódio. Spotify também. No Spotify também. Se você terminou esse episódio, vai lá no Instagram. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vota aí que vai ter enquetezinha aí. E é isso. Vamos ver quem vai levar esse tribunal, essa primeira versão. É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa aí? Laércio, Matheus, Galia, Vitor. Não? Tá Bom, mutado, analisem. amigo. Peraí. O Lars tá mutado, amigo. Desmuta pra falar. Quis dizer que eu tô rico, obrigado, Ghostface. Só isso. Plot twist desse episódio. Eu que dei essa regata pro Douglas. Bom. Nossa, Ai, ai. o mediador já veio favorecendo alguém, então, né? Você vê uma coisa dessa, né? No off, desculpa. Não. Gente. Ó, mas eu só queria dizer que foi tão bom quanto ou melhor que o meu embate lá com o Patrick. Foi sensacional gravar esse episódio. Eu queria parabenizar o Matheus e o Victor, que vieram com argumentos de verdade agora mesmo, sensacionais. Eu achei que eu perdi. Ser muito sincero, eu não achei que eu ia ter nem voto, porque no final me perdi, né? Enfim. Mas foram ótimos argumentos, cada killer tem o seu peso, e eu tava me segurando muito para elogiar. Eu sei que eu prometi polêmica hoje, eu trouxe um pouco, mas eu queria elogiar também, porque tudo que eles estavam falando me fizeram pensar em quão grandes esses killers são e o quanto o terror é maravilhoso, né? A gente fica até emocionado. Mas eu queria agradecer a todo mundo que participou, o Laércio que veio aqui com a gente, né? Nosso amiguinho colaborador que participa com a gente nos episódios. E os meninos que lutaram bravamente. E, né, agora ver o que vocês acham. Analisem nossas opiniões, votem com a cabeça. Votem com a cabeça. E é isso. Esse episódio é muito difícil de fazer, gente, porque a gente tem que defender o nosso e a gente gosta de todos. Então, e criticar uma coisa que a gente acha legal, tipo, pra ganhar umas pontos, sei lá. Isso é mais difícil. A gente fica mãos atadas. Gostando muito, então só Mas quem critica sabe. Foi, ó, só o Victor, mas critica e queijo. Enfim, e é isso, gente. Eu adorei, foi incrível e que vem só melhor. É isso. Então, até o próximo episódio, gente. Sigam a gente aí nas redes sociais, tá? Pode horrorizar em todas elas. Vocês podem procurar aí, vão achar bem fácil no Twitter, TikTok, Instagram. Instagram que é o principal, né? Que a gente posta coisa todo dia lá. Muito bom. E é isso. Sigam o Laércio. Faz seu jabá, amigo. Faz seu jabá. Gente. Tá. Só seguir Tomei um Susto. Tomei um susto no Instagram, @tomei um susto no TikTok agora também, né? Que eu sou TikToker de terror. E no YouTube também tem algumas críticas que eu fiz por lá, no ano passado retrasado também, que é Tomei um Susto, só achar pelo YouTube. E aí você vai ver lá todas as análises de filmes e séries de terror, suspense e mistério que tem por lá, que eu fiz. E é isso. Obrigado a todos. Gente. Obrigado pela participação, amigo. Assistam aos Reels dele, falar de novo. Os Reels dele que são muito bons no Instagram. Valeu, obrigado, gente.